Oi, turma. Nossa aula de hoje é sobre o Brasil e a linguagem cartográfica, localização do Brasil e a cartografia. A localização do Brasil e a cartografia. O Brasil ocupa uma área no espaço geográfico mundial e, consequentemente, possui uma localização, ou seja, um endereço próprio. O território brasileiro está localizado quase em sua totalidade, mais precisamente 93% do território no hemisfério sul, ocupando apenas 7% do hemisfério norte. O país está estabelecido no ocidente, ou seja, a oeste do meridiano de Greenwich. Além disso, é cortado ao norte pelo paralelo do Equador. Encontra-se na zona intertropical, zona temperada a sul e no trópico de Capricórnio. O Brasil compõe a América do Sul e faz fronteira com todos os países dessa porção do continente americano, exceto Equador e Chile. A esfericidade da Terra. A esfericidade da Terra é comprovada pelas fotos que os astronautas tiram no espaço. Os cientistas dizem que a Terra é uma esfera achatada nos polos. Fernão de Magalhães deu a volta ao mundo para comprovar que a Terra era esférica. O formato da Terra. Durante muito tempo se discutiu sobre a realidade da esfericidade da Terra. Aristóteles, 350 anos antes de Cristo, apresentou 6 argumentos para provar a esfericidade da Terra. Eratóstenes, 226 anos antes de Cristo, mediu a circunferência da Terra com uma precisão de 90%. Cláudio Ptolomeu, 100 anos depois de Cristo, acreditava que a Terra estava no contorno do universo, que ela era geocêntrica, né? O universo era geocêntrico. Depois que veio a indicação de que o universo era heliocêntrico, ou seja, o Sol no centro do universo e não a Terra, como se acreditava no período de Cláudio Ptolomeu. As zonas térmicas. O formato esférico do planeta Terra, a inclinação do eixo terrestre e o movimento de translação influenciam na distribuição irregular do calor solar na superfície terrestre. Essas condições favorecem a formação de regiões com climas diferentes, que são divididas em zonas térmicas. As zonas térmicas são as diferentes zonas de intensidade de luz e calor que a Terra recebe do Sol. As zonas térmicas ou zonas de iluminação estão divididas em zona polar, ártica, zona temperada do norte, zona tropical ou intertropical e zona temperada do sul e zona polar antártica. Vocês percebem essa divisão das zonas térmicas do planeta Terra na imagem ao lado. Os movimentos da Terra. Principais movimentos são rotação, translação, precessão e nutação. Rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. A duração é aproximadamente 24 horas e realizado no sentido anti-horário. As consequências é a sucessão dos dias e das noites. Translação é o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol, duração aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos. A consequência é a sucessão de solstícios e equinócios, de onde origina as estações do ano. As coordenadas geográficas são algumas linhas imaginárias que nos ajudam a encontrar nossa localização na superfície terrestre. A essas linhas damos o nome de latitude e longitude. As coordenadas geográficas funcionam da mesma forma. Você deve combinar as linhas e as colunas do planisfério para identificar os locais do planeta. Assim, as linhas seriam as latitudes e as colunas as longitudes. Latitude é a distância medida em graus de um determinado ponto da superfície em relação à linha do Equador. Pode variar de 0 a 90 graus e está ao norte ou ao sul. Longitude é a distância medida em graus de um determinado ponto da superfície em relação ao meridiano de Greenwich. Pode variar de 0 graus a 180 graus e está a leste ou a oeste. Observe o mapa ao lado, né, onde eu tenho mostrando a latitude e a longitude. São coordenadas geográficas muito importantes para a localização. Os fusos horários. Os fusos horários ocorrem devido ao movimento de rotação da Terra. Assim, cada localidade recebe incidência de raios solares em horários diferentes. A cada 15 graus de longitude ocorre a diferença de 1 hora entre as localidades.
Como o movimento de rotação ocorre de leste a oeste, sempre as horas aumentam a leste e diminuem a oeste. O fuso referencial para a determinação das horas é o Greenwich, cujo centro é 0 graus. Esse meridiano, também denominado inicial, atravessa a Grã-Bretanha, além de cortar o extremo oeste da Europa e da África. A hora determinada pelo fuso de Greenwich recebe o nome de GMT. A partir disso, são estabelecidos outros limites de fusos horários. Fusos horários no Brasil. No Brasil existem 4 fusos horários. Os fusos do Brasil estão a oeste do Marco Zero, incluindo as ilhas oceânicas e variando de 2 a 5 horas a menos em relação ao meridiano principal. Os fusos horários no Brasil tiveram início em 1913, quando o presidente Hermes da Fonseca assina o decreto número 2.784, do qual se institui 4 fusos no país. Os fusos horários podem ser afetados pelo horário de verão, uma medida adotada para economizar energia ao aproveitar melhor as horas de sol. O Brasil adotou esse horário desde 1985 nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, onde se adianta o relógio em 1 hora, fato que precisa ser observado ao calcularem-se os fusos, nos quais se diminui a diferença. A linha internacional de datas. O meridiano de Greenwich se localiza a 0 grau do meridiano central. No oposto do meridiano de Greenwich se encontra os 180 graus de longitude leste com os 180 graus de longitude oeste, onde se encontra a linha internacional de data, LID. É a partir desse ponto que se conta o novo dia no mundo. Então, na imagem nós temos a linha internacional da data e um exemplo no globo, onde tem 1º de janeiro a oeste e 31 de dezembro a leste. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje, o Brasil e a linguagem cartográfica, a localização do Brasil e a cartografia, onde nós estudamos a esfericidade da Terra, comprovadamente que a Terra é redonda e achatada nos polos, por fotos tiradas por astronautas. E os movimentos da Terra, que são rotação e translação. Rotação, a Terra gira em torno dela mesma, e translação em torno do Sol. As zonas térmicas, que são zonas de incidência dos raios solares, da luminosidade do Sol, no planeta Terra. E as coordenadas geográficas, que são pontos de localização através de linhas imaginárias que cortam a superfície terrestre. Os fusos horários, que são divisões que marcam esses horários de uma hora para outra, que são os meridianos, iniciando pelo meridiano 0, que é o meridiano de Greenwich. Os fusos horários no Brasil são 4, determinados por leis, e a linha internacional de data, que é onde marca o início de uma nova data no mundo inteiro. Então é isso, turma, nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Um beijo.